Boa noite, vasos de Deus. Mais uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar aqui da palavra, da porta que o Senhor abre e ninguém fecha. Quando Josué estava para tomar posse da terra de Jericó, aqueles portões que não se abriam, e ninguém abria aquela porta. Mas ele foi e abriu aquele portões e tomou posse daquela cidade de Jericó. E derrubou aqueles muros e tomou posse de tudo que estava ali, como Deus mandou, que ele derrubasse tudo, destruísse e tomasse posse daquela terra. Então a porta que Deus abre, ninguém fecha. A que Deus fecha, ninguém abre. Então Josué fez aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Ele tocou 7 trombetas, deu 7 voltas para que aquele muro caísse. Mas aí, quando ele deu 7 voltas, que ele começou a tocar as trombetas, aquele muro de Jericó, ele começou a cair, ele rachou. Era uma cidade tão poderosa que ninguém entrava naqueles portões. De tão poderosa que era aquela cidade naquele tempo, a altura daqueles muros era incomparável. Mas diante do poder de Deus, não tem muro, não tem empecilho, não tem dificuldade, nada que se levanta que o Senhor não possa tomar causa. Deus toma a frente das nossas causas, Ele vai na nossa peleja, Ele abre porta, Ele destranca os ferrolhos, Ele quebra cadeado e Ele entrega a vitória do seu povo. E assim na vida de Josué não foi diferente. Josué temeu quando Moisés mandou que Josué ficasse no lugar dele como sucessor. Mas o Senhor disse: Josué, não tema, seja forte e corajoso. E aí Josué fez o que Deus ordenou, porque ele deu uma missão a Josué. E não tinha outro para ficar no lugar de Moisés, porque Josué foi treinado por Moisés para quando ele fosse, ele tomasse posse da promessa do Senhor. Que o propósito de Josué era tomar posse da terra prometida que mandava leite e mel. E quando tem um propósito na minha e na sua vida, enquanto o propósito não chega, nós vamos passar pelo processo. O processo é doloroso, o processo ele nos faz sofrer, o processo dói. E não é todo mundo que quer suportar o processo que Deus tem na minha e na sua vida. Às vezes tem situações no meio desse processo que nós queremos tomar a frente de Deus. Queremos lutar com as nossas próprias mãos. Queremos fazer aquilo que Deus não ordenou. E para que o processo ele seja cumprido na minha e na sua vida, nós temos que esperar o tempo do Senhor. Porque o tempo de Deus, ele é bom, perfeito e agradável. É melhor do que o meu. Porque se eu for tomar minhas decisões e fazer aquilo que não agrada o Senhor, pela força do meu braço, na hora do impulso, na hora do sofrimento, eu vou sofrer os danos. E ainda eu vou atrás da fila, porque aquela bênção que Deus está quase para entregar nas minhas mãos, eu vou perder. Porque eu não esperei, não fiquei calado, não esperei o tempo de Deus na minha vida. Então, antigamente não era diferente. Mas Josué, todo o tempo, ele foi fiel a Deus. Ele foi corajoso quando Deus ordenou que Moisés tomasse posse daquela cidade. E Josué derrubou os portões e tomou posse e derrubou os muros de Jericó. Que Deus, nos dê sabedoria e nos dê entendimento para que a gente venha suportar o processo. O processo é de dor, o processo temos que chorar e gemer nos pés do Senhor. É muito difícil, ninguém quer suportar o processo de Deus. O Senhor se cala para que a gente venha
não crê naquilo que está para acontecer, mas se a gente permanecer firme, confiando no poder de Deus e confiando que Deus vai fazer e nos dar aquela vitória, vai chegar uma hora que Ele vai bater o martelo e vai dizer: meu filho esperou em mim, minha filha esperou em mim, e agora eu vou entregar a bênção e a vitória dele e dela. Que é assim que Deus faz na minha e na sua vida. Não é fácil não, meu irmão, esperar o tempo de Deus. É difícil. É difícil mesmo. É muita coisa que o crente passa, muito processo para poder chegar na vitória. É muita oração, é muito jejum, é muita palavra, é muito... Temos que fazer a obra, temos que falar do amor de Deus com toda a nossa dor, com todo o nosso sofrimento. Mas temos uma coisa, é confiar. E ser fiel ao nosso Deus, né? Que a fidelidade dele chegue em nossas vidas e ele nos dá vitória. Então, que a porta de Deus nesta noite esteja aberta para a minha e a sua vida. Que aquelas portas que estiver fechadas, né, sobre a sua vida, de causa na justiça, porta de emprego, causa para receber, que o Senhor venha abrir a porta nessa noite, para mim e para você. Trazer o impossível, aquilo que não é possível para mim, mas é possível para Deus. Amém? Que Deus o abençoe e dê uma noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se gostou da palavra, se entendeu, se lhe abençoou, compartilhe, né? Aperte seu coração, seja a boca de Deus e evangelize. Seja evangelista da palavra do Senhor. Passe para outras pessoas, para que as pessoas venham ouvir mais a palavra de Deus. Que o nosso objetivo aqui é falar do amor de Deus e da sua palavra. Amém? Que Deus o abençoe. Uma boa noite na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.